lá fica engraçado no óculos. Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos começar essa live ultra especial hoje com uma convidada que está um pouco atrasada, mas que logo estará aqui para brilhantar esse momento, esta criatura com a qual tenho muito orgulho de ser casado. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Hoje nós vamos falar sobre autoconfiança. E por que eu convidei a minha mulher para fazer parte dessa live hoje? Como é fato público e notório, eu vou tirar isso aqui. Eu fico olhando aqui para tentar ler. Oi, Rojo! Jarko, Nats, sejam bem-vindos. Como eu venho quando eu vou pro óculos. Como é de assunto conhecimento público e notório, eu vou fazer um lançamento, uma masterclass na semana que vem, na quinta-feira, aonde vai ser disponibilizado uma informação importantíssima para as pessoas que ainda se sentem travadas e não estão fazendo vídeos. O fundamento, o ponto mais importante dessa questão toda é a questão chamada autoconfiança. Veja só, por que isso? Vou até antecipar um pouco desse conteúdo da Masterclass da semana que vem, porque eu acredito que hoje vale a pena a gente abordar isso e dar uma anunciada nessa temática. Eu venho trabalhando com o curso de comunicação de oratória já há quase 30 anos, 28 anos, é um montão de tempo. Quero contar essa história de novo. Lá no início desse treinamento, desse curso, quando eu comecei a fazer ele para o Senac, as pessoas buscavam um curso de oratória para poder aprender técnicas de oratória. Eu sei, isso parece bem idiota, mas presta atenção. Tem um motivo. Como assim, Eduardo? E o que tem de errado? Não tem nada de errado. Relax, let it go. O fato é, as pessoas iam para um treinamento como esse, um curso como esse, para aprender técnicas e ferramentas e impostação de voz e respiração e não sei o que lá. E pomba, se depois de 28 anos você não aprender alguma coisa no que você está fazendo, eu te digo, velho, você devia ter parado de fazer isso. O fato é, ao longo desses 20 e tantos anos, quase 30, eu fui percebendo que a maioria gigantesca das pessoas, eu estou falando na média de mais de 90% mesmo, a imensa maioria das pessoas que iam lá participar desse treinamento, quem é que cutucou esse negócio aqui? Ué, essa criatura, eu achei que ela vinha pra... Ela vai fazer o celular dela. Vamos lá, ué, vamos lá, todo mundo junto, na Babilônia. Uhum. Oi! Oi, tudo bem? Ai, mulher, eu tô te esperando aqui no escritório, onde você tá? Eu estou aqui na sala, eu estava procurando um ring light, mas ele não está disponível aí. Eu vou te mostrar onde tá o ring light. Tadá! Eu sei, eu imaginei. Mas eu Uai, eu achei que você vinha pra cá, convidada. você foi pra sala. Ué, eu sou convidada hoje. Eu falei pro povo, chega um pouquinho para trás, mostra um pouquinho mais de você assim, ó. Que eu falei pro povo prestar atenção na diferença das roupas das duas criaturas. Isso porque vive junto há 200 mil anos e a diferença é violentamente brutal. Ela toda arrumada, toda com penduricalhos e cores e joias e roupa bonita. E o Dudu Mesquita de camiseta, rock and roll e vamos pro pau. Aqui a história funciona desse jeito. O ponto é, Preta, eu estava contando aqui uma atualização de uns fatos, e aí a gente entra no bate-bola para valer aqui, porque aqui a conversa vai ser muito direta. Então, o pessoal que ia fazer o curso, eles buscavam, depois eu descobri, autoconfiança. A dificuldade não era técnica. Técnica podia ser buscada em livro, na época não tinha vídeo do YouTube, mas podia ser buscada em livro, em cursos mais simplórios ou coisa parecida, mais objetivos, sei lá. Mas na minha forma de trabalhar, o foco era a autoconfiança, o foco era o desenvolvimento do comportamento e da atitude. Pela minha formação de psicólogo e também por uma série de experiências teatrais que me mostravam, bicho, você consegue, mas você tem que ter a atitude correta para isso. E aí, eu fui entendendo que a minha temática grande era a autoconfiança. Veja que coisa mais interessante e sensacional. Eu sou psicólogo por formação, minha mulher, que é a convidada especialíssima de hoje, a minha sócia no Instituto e minha sócia na vida,
mãe dos meus filhos, ou Dos seja, são nossos. nossos. Playboy, te peguei na curva. São os nossos tubarões. Ela também é psicóloga e ela sempre trabalhou na área clínica e eu sempre trabalhei na área organizacional. Eu trabalhava com empresas, ela trabalhava com consultório. E aí, em 2017, ela lançou o livro dela, começou uma revolução no trabalho dela, que foi bastante bacana, começou a desenvolver uma teoria própria e tal. E ela foi também criando esse lastro para falar de autoconfiança, juntando toda a experiência também de consultório, de muito tempo, de décadas e tal. E aí a temática dela também é autoconfiança no trabalho digital, assim como a minha temática. Porém, entretanto, contudo, todavia, ela tem uma outra forma de abordar, e é por isso que a contribuição hoje vai ser riquíssima. E eu quero já começar, Neguinha, eu meio que te apresentei aqui, mas assim, você acha que você tem alguma coisa que queira falar a seu respeito antes da gente entrar no conteúdo para valer? Porque eu estou a fim de entrar no conteúdo para valer. Não, eu não vi assim, o que você tinha falado de mim, mas acredito eu que você me apresentou bem. A única coisa que eu acrescentaria, não sei se eu vou repetir, é que realmente eu me tornei uma especialista em autoconfiança e foco na solução por perceber essa grande necessidade das pessoas que me procuravam. E aí se Excelente. tornou o meu legado, transformar as pessoas de inseguras para autoconfiantes, para que nunca mais elas se sentissem refém da própria vida. Excelente. Me diz uma coisa, você concorda que além das abordagens que são diferentes do nosso trabalho, como né, por estrada e experiência, eu sempre vejo uma coisa que agora é até o momento da gente confirmar isso sim ou não. Você tem uma abordagem que busca entender as razões da autoconfiança abalada, fragilizada ou pouca, e isso te leva numa jornada de descoberta e de reflexão. E eu busco proporcionar para a pessoa um gás, uma energia, um drive que façam ele partir de onde ele está e fazer. Então, assim, é como se você pegasse de agora, fosse lá atrás e voltasse para hoje em dia, e eu pegasse a pessoa aqui e não fosse lá atrás, só pegasse daqui e falasse assim, vai daqui e vai-te embora. Tá correto? Tá correto, porque apesar de ser abordagens diferentes, né, são também demandas diferentes. A mesma pessoa pode fazer os dois trabalhos? Podem, sem problema nenhum. Eu considero, né, que a pessoa ela tem muito mais acesso, possibilidade de chegar onde ela quer a partir do momento que ela compreende o que faz ela ser insegura e ao exercitar com o seu método, por exemplo, né, o que você ensina, ela avança mais rápido ainda. E tem quem quer voltar e saber, reconhecer o que aconteceu e quem não quer. E aí ele também vai buscar uma questão a partir de hoje em dia, eu vejo os trabalhos muito complementares. Eles são nota 1000 a partir do momento que eles são complementares. Porém, existe a pessoa que vai também se dar muito bem a partir do momento que ela faz só o daqui para frente. Ela quer resolver pontualmente, conseguir ter autoconfiança para falar em público. Eduardo Mesquita é o nome. E me diz aqui, então, explica um pouco isso, porque a gente tem que deixar isso bastante claro. O curso do Eduardo Mesquita, ele volta lá em você criança. E, querendo ou não, faz um processo. Isso é spoiler. Você está dando spoiler. Tudo bem. Eu não falei como você faz? Explica um carocinho, porque essa volta no passado tem uma coisa do seu trabalho, que é a base, né, a condição basilar, digamos assim, que vai ser meio blow mind aqui, vai explodir a cabeça do povo na hora que você explicar, principalmente quem me acompanha nas redes sociais e ainda não te acompanha e não conhece isso. Fala como é que é esse lance aí de pai e mãe com relação à autoconfiança. Você só tem chance de ter autoconfiança verdadeira, sólida, que vai te acompanhar para onde você for, do jeito que você for, se você ressignificar sua relação com seus pais.
Por quê? ressignificar a relação com seus pais. O que significa isso? Né? O que significa isso? Exatamente. O que é ressignificar a sua relação com seus pais? A maioria esmagadora, 99% das pessoas, né, quando filhos pequenos, que são dos seus pais, desenvolve um determinado conceito do que os pais, né, são para ele. O que os pais pensam dele, o que ele pensa dos pais. E a maioria esmagadora se sente ou vítima da própria criação ou idolatra o pai e a mãe. Qualquer uma dessas duas posturas, você reprovar ou você idolatrar seus pais, vai fazer com que você perca ou não se dê a liberdade de ser quem você é. Você vai considerar que você, na idolatria, meus pais são maravilhosos, são as pessoas mais geniais do mundo, eu sou infinitamente inferior. E eu nunca vou conseguir me sentir à altura deles. E na reprovação, meus pais são infinitamente inferiores a mim. De qualquer jeito, eu não gosto, né? Ou eu não me reconheço bom o suficiente em nenhuma das duas posturas, porque meus pais não são bons o suficiente. Ah, Neruelco, mas idolatria não é achá-los maravilhosos? Maravilhosos. Extremamente acima de mim. Eu sou infinitamente menor. Eu não gosto de mim porque eu não me considero à altura dos meus pais. E, consequentemente, eu muitas vezes nem gosto da postura que eles têm, às vezes, de autonomia, de mandar, de acharem donos da verdade. E aquele que eu reprovo, que fez tudo errado, me pôs medo, me pôs insegurança, não tinha um bom relacionamento, eu também não gosto da história que eu vivi com eles. E aí, o que acontece? Eu não gosto de mim. Por quê, Neiruel? Porque metade de você é seu pai, metade de você é sua mãe. Se eu não tenho, né? Se eu não tenho uma boa relação com os meus pais de respeito, reconhecimento e aprendizagem, porque os seus pais são seus melhores e maiores professores, você não tem chance de gostar de você. E autoconfiança é eu reconheço o meu valor, porque eu reconheço o valor de quem veio antes de mim e me deu a única capacidade que eu posso ter de ser confiante. Você não tem que ser grato aos seus pais pela vida que ele te deu. Você tem que ser grato aos seus pais por você ter capacidade de aprender. Para quem nunca participou de uma live que eu faço com a Neruel, que essa não é a primeira, a gente já fez várias lives, essa dinâmica é bastante comum. Ela tem uma tendência de falar frases muito longas e que ela amarra uma na outra e não para as frases. E eu tenho a tendência de falar frases curtas, rápidas e sair fora do assunto o mais rápido possível. Até no nosso trabalho isso se reflete. Então não se assuste se eu ficar tentando entrar aqui e não conseguir de vez em quando. Mas peraí, você falou um negócio aí, nega, que agora me chamou a atenção. Então na hora que eu idealizo, eu também estou reprovando de uma certa forma. Tá. O ponto é, na hora que eu estou idealizando papai e mamãe, eu estou criando figuras idealizadas perfeitas, no velho jargão do perfeito, que você vê, né, que você fala de outra forma. Então, assim, eu estou criando mitos. Mitos são seres muito perigosos. E nessa hora eu não consigo, então, respeitá-los da forma real, quem eles eram, que eles foram. É isso? Eles são. Eles, às vezes são. Isso é interessante também. Mesmo pai e mãe morto enterrado, ainda são. São. Foram, a gente tem essa cultura de morreu, foi, né? Mas eles Morreu permanecem. em terra. Exatamente, como já dizia meu avô. Então, assim, eu faço, e eu quero muito, né? Que vocês tenham esse exercício, que vocês pratiquem esse exercício. Porque muita gente fala, Neruel, mas eu não tive uma boa história, eu não gosto do que eu vivi,
Eu não acho, eu me sinto mesmo vítima da minha história com os meus pais. E eu sempre, para os meus mentorados, eu sempre faço exercício. Calce os sapatos dos seus pais. Seus pais não nasceram seus pais. Seus pais nasceram filhos dos pais deles. Então, eles tiveram aprendizagem, eles tiveram valores, conceitos que eles trouxeram para você. Eles são o melhor deles para você. Os pais que você tem, que você teve, literalmente, são os pais que realmente são os melhores para você. E também, Nesse né, ponto, você é a nesse ponto melhor que filha, fica. filho para eles. É nesse ponto que soa meio místico, né? Fica parecendo uma coisa assim mística. A sistêmica tem essa coisa de falar de uma forma que, para mim, que ainda sou corporativo demais, soa meio místico, meio mágico. Quando você fala, por exemplo, a questão do eles não nasceram seus pais, eu falo muito em treinamento ou em mentorias que você pode ter sua carteira assinada, mas você não nasceu com carteira assinada. Você é uma pessoa, um ser humano com manias, vícios, virtudes, prazeres, sabores, pecados, feiuras, muito antes de entrar no mercado de trabalho. E tudo isso você leva para o mercado de trabalho. Você coloca que o pai e a mãe, então, eles não nasceram com essa incumbência, com esse cargo, com essa responsabilidade. O que isso implica, então? A pessoa que não entende isso, ela está fadada a ter um comportamento de julgamento do pai e mãe, baseado na expectativa do que seria o comportamento de pai e mãe. A maioria de nós entende que nossos pais erraram com a gente. Uhum. A maioria de nós entende que foi pessoal contra mim. Quando eu falei, por exemplo, que meus pais poderiam ter sido mais duros comigo em algumas situações. Isso. Para você, Eduardo, eles falharam com você. Eles não deram o melhor deles para você. E para Sim. eles trouxeram, né, algo além para você do que eles receberam. Todo pai, toda mãe dá além do que recebeu. Sempre, sempre. Então, no momento em que você só vê eles, né, só os vê a partir de seus pais, você fala assim: erraram comigo. A partir do momento que você compreende que eles não nasceram seus pais, eles foram filhos também, e eles tiveram uma história, né? O que eu gosto na Clarice Lispector com aquela poesia, aquele poema que ela tem dos sapatos, é que ela fala assim: antes de julgar a minha vida ou o meu caráter, calce os meus sapatos. Percorra os caminhos que eu percorri. Leve os tombos que eu levei. E levante-se assim como eu levantei. Dentre outras coisas que ela fala, né? Mas esse é o essencial. Então, a partir do momento que você fala assim, não foi um erro dos meus pais, foi um acerto. Porque eles fizeram o melhor deles para mim. Muita gente fala assim, eu entendo, meu pai fez, minha mãe fez o melhor que eles podiam. Você ainda está julgando. Uhum. Você ainda está dizendo que eles erraram. Você está minando, enfraquecendo a sua autoconfiança. Sabe por quê? Porque você enfraqueceu seus pais. A partir do momento que você também idolatra, você, no pedestal, você não fortalece ninguém, você distancia. Quando eu idolatro, eu não estou fortalecendo ninguém. Eu estou me distanciando dessa pessoa. E aí eu também não tenho chance nenhuma de ver meus pais fortes como são, frágeis como são e, consequentemente, eu também não me vejo assim. Então, eu falo sem nenhum medo de errar, com 27 anos de prática pessoal, prática profissional. Na minha vida foi assim, na vida de todo mundo que eu trabalhei foi assim. Sem ressignificar essa relação, você não tem chance de ser autoconfiante e de ter a vida que você deseja. E eu não estou falando só sobre dinheiro, tá? Porque hoje eu atendo pessoas que já chegaram aonde a maioria das pessoas querem chegar. E mesmo assim, elas não tinham autoconfiança.
Mas nesse ponto, você falou hoje mais cedo que, até pela diferença da gente abordar e conduzir, você mencionou uma frase que foi marcante. Eu quero deixar claro também um outro detalhe para os participantes da live, ou para quem estiver assistindo isso gravado depois. Algumas perguntas que eu vou fazer, até algumas coisas que eu já fiz aqui de perguntas, são considerações que eu já vivenciei, porque eu sou meio que, digamos assim, uma pessoa já um pouco trabalhada nessas teorias da Neruel, porque a gente conversa bastante, tal, não sei o que mais. Eu tenho quase certeza que várias vezes ela me usou de cobaia nas experiências técnicas dela. Tá Nunca, dando nunca. bons resultados. Isso nós vamos discutir no tribunal um dia, mas tudo bem. Não. Por enquanto está sendo positivo, está sendo excelente, está me gerando bons resultados, então vamos para o jogo. Você falou uma coisa mais cedo interessante, que existem pessoas que não querem voltar e ressignificar, não querem voltar tanto assim. Mas como aí? Aí você fala que a pessoa que não ressignifica não tem chance. Então a pessoa que não quer voltar não tem chance. Não. Foi a primeira vez na minha vida que ela me respondeu com uma palavra só. 3 letras. Meu Deus! Espera aí, porque isso é delicado. Eu Nós estamos falando sempre de te uma pessoa... falei, eu sempre te falei que o seu curso era diferente, porque você fazia com que a pessoa voltasse lá atrás. Sim, não, veja só, até uma questão que é importante que fique pontualmente clara a diferença. Lá na minha abordagem, no meu curso, no meu treinamento, a gente faz um exercício de voltar lá na infância, porque na infância você é super-herói, na infância você é invencível, na infância você consegue tudo, você amarra a toalha no pescoço e pula do terceiro andar, você segura caminhão com sua mão, você entra no forno ligado e não queima. Claro que se você vier tentar fazer alguma dessas coisas, você vai descobrir rapidamente que seus superpoderes são bem limitados. Mas você, criança, acredita nessas coisas. E ao longo do crescimento, você vai construindo uma série de verdades que não são verdadeiras, que limitam você. E você começa a se comparar depreciativamente com outras pessoas, você começa a ter essa figura, esse comportamento de idealização que a Nereida falou, não só com os pais é o basal e talvez o mais definitivo, mas você começa a fazer isso com outras pessoas, grandes empresários, gente que fala muito bem. Eu já tive aluno no curso de oratório que falou assim: Eduardo, mas eu não consigo falar como você fala. Eu falo: mas claro que não consegue, não vai conseguir nunca, Playboy. Do meu jeito, só eu falo. Você pode até falar melhor do que eu, gerar muito mais resultado do que eu, mas igual a mim, esquece. Você não vai conseguir. Então, na hora que você está idealizando, foi aquele momento que, e até uma brincadeira que eu faço, que a adolescência não é uma fase que a gente vive, é uma crise que a gente sofre. Que a gente briga desesperadamente para se encaixar, para achar alguma coisa parecida, para depois começar a querer ficar diferente, ousado, sair da caixinha. E nessa transição tem muita gente que começa a se sabotar, a se diminuir, a não acreditar em si próprio e alimentando uma figura idealizada ou um monte de figuras idealizadas. Mas aí tem um troço que você fala também, né, que eu quero trazer aqui para a conversa. Existe uma crença... Agora nós vamos ter que revelar a verdade aqui. Eu vou te colocar nessa situação de ser a portadora da luz. Existe uma crença de que a pessoa tendo resultado, ela vai ter autoconfiança. Eu já ouvi demais gente falando assim: não, mas tem que ter autoconfiança para ter o resultado. Particularmente, eu acho. Mesmo sem ter autoconfiança, mete a escala e vai fazendo, que uma hora você descobre o jeito. Você vai achar a sua forma própria de fazer. Agora, afinal de contas, quem veio antes? O ovo ou a galinha? Nesse caso, a autoconfiança ou o resultado? Eu tenho que ter resultado para ter autoconfiança ou eu tenho que ter autoconfiança para ter resultado? Só tem resultado antes quem é autoconfiante. O que eu estou chamando agora de resultado? A vida que você deseja, a tranquilidade, a felicidade, saber lidar com a tristeza, saber lidar com o conflito, né? O que eu estou chamando? Porque dinheiro, muita gente acredita que é resultado. Ah, então, o meu problema é dinheiro, né? E eu achava isso também no começo da minha prática clínica, porque eu atendia pessoas de baixa renda.
E a grande maioria delas acreditavam que o dinheiro era o problema. E não era. O problema era não ter autoconfiança para poder fazer o resultado que ela queria, né? E isso eu trabalhava. Eu acreditava, mesmo acreditando que é verdade, a pessoa, nossa, sem ter condição, como é que ela poderia ter resultado? Porém, eu não acreditava que funcionasse só assim. E foi quando eu comecei, lá em 1991, quando eu comecei a compreender que primeiro vem a autoconfiança, depois vem o resultado, que é a vida que você deseja. Então, quando eu falo assim, a maioria das pessoas que não tinham renda na época, a maioria se sentiam vitimizadas, né, dos pais, vítimas dos pais, ou se sentiam responsáveis pelos pais, enfraqueciam os pais, coitados. Não tiveram condição de me dar estudo, não tiveram isso, não tiveram aquilo. E isso enfraquecia os pais. Com isso, eles se enfraqueciam. Eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. Todo o enfraquecimento vem daquilo que você coloca o seu foco. O foco do eu não tenho acaba com a sua autoconfiança. A Quando escassez. que você não tem, você enfraquece absurdamente a sua energia, força e capacidade de achar a solução. Então, na hora que você fala de autoconfiança vem antes, é por isso que a gente tem os cases de pessoas que saem da favela, que saem da vida de crime, alguma coisa assim, e se tornam grandes referências ou até grandes resultados financeiros. Para pegar o exemplo mais Ou clássico. as pessoas que têm muito resultado financeiro e estão em clínicas de reabilitação e são alcoólicos e são extremamente infelizes no relacionamento e o dinheiro entrou no lugar da felicidade no sentido de é isso que mostra a minha capacidade, é o tanto de dinheiro que eu faço. É a Porém, ele prova. está com crise nervosa, ele está indo para o hospital com episódios de pânico, ela está traindo, ele está traindo, ele está lindo por fora e extremamente infeliz por dentro. Tem uma pergunta aqui legal. Até a pergunta até agora está completa, porque ele colocou mais um detalhe. O Igor, ele é um profissional do mercado imobiliário, ele está morando em Rio Verde, casado, feliz e tal, foi meu mentorado, e ele pergunta, eu conheço o pai dele, trabalhei com o pai dele, e ele colocou aqui, Neruel, tem um grau de satisfação na minha vida pessoal que não tem na profissional. E aí ele completa. O Eduardo me ajudou muito no profissional. Fico feliz, Igor. Obrigado por um depoimento desse assim, sempre é bom. Como é que é isso, né? Então, o Igor está falando, ele está satisfeito, está satisfeito, talvez seja meio limitante. Ele tem um grau de satisfação na vida pessoal que ele não está conseguindo encontrar na profissional. Alguma coisa que a gente possa entender de autoconfiança com relação a essa disparidade de momentos e situações? A questão profissional, a questão de você, Igor, né? Como você falou, a questão pessoal, você já encontrou aquilo que você buscava. Na profissional, é como se você não soubesse o que você busca. Né? Porque quando você não encontra a satisfação profissional, normalmente ou por você ainda não definir, são faltas de definições. Muita gente fala que profissão é fazer o que ama, é fazer o que o coração bate, o que o olho brilha. É verdade. Só que você só tem isso quando você fala assim, eu sou bom demais nisso daqui. Então, o Igor no processo, provavelmente, né? Pelo que você falou, se eu já me encontrei na questão pessoal, ou seja, eu estou com alguém que eu gosto, que eu quero, né, da forma como eu gosto, da forma como eu quero, e estou extremamente satisfeito. Já cheguei na vida que eu desejava. Na profissional, eu ainda não reconheci em mim a capacidade que eu tenho
E a maneira como eu resolvo melhor um problema para eu decidir fazer aquilo a princípio para o resto da minha vida. Por que eu falo a princípio? Porque autoconhecimento, profissão, ela é viva. Você quer uma coisa hoje, você pode mudá-la amanhã. Eu faço a mesma coisa há 27 anos. Eu sei que eu vou morrer fazendo o que eu faço. Só que eu vivo inventando um jeito de fazê-la. De uma forma, né, diferenciada. E eu te falo, Igor, é uma questão com seu pai. Precisa olhar essa questão com seu pai. Ou você idealiza ou você reprova seu pai. Com isso, você perde força para avançar na vida profissional. O que é avançar na vida profissional? Decisão de seguir um caminho e ir para cima, sabendo que você é bom naquilo, que você vai fazer aquilo ser diferente. Ele até tinha feito um comentário aqui, nega, que eu vou resgatar aqui. Eu tinha passado direto, porque esse trem de tira e põe óculos. Eu tô tirando óculos porque a luz do ring light aqui, eu fico parecendo que eu tô com uma máscara verde, é meio patético isso. Aí eu tiro o óculos, mas aí ele fez um comentário aqui antes, logo no começo. O Igor falou, sou o extremo oposto do meu pai, mas sou 100% ele. Você me conhece e conhece meu pai. Sou ou não? Fala aí, mestre. E é verdade, o Igor e o Cássio, que é o pai dele, são, curiosamente, muito diferentes, mas em outros pontos, putz, é cuspido escarrado, usando a expressão que minha mãe gostava. É o mesmo que vê. E eu não sei, posso estar errado, mas eu acredito que muitas vezes o comportamento de avaliação, quando a gente pega a pessoa falando assim, ah, porque meu pai é muito cabeça dura, ah, porque meu pai é muito teimoso. Isso é julgamento, não é, Preta? Julgamento, reprovação e que vai tirar a sua liberdade de ser quem você é. Porque eu vou ficar o tempo inteiro querendo ser diferente do meu pai. E não vou ser eu. Ou diferente da minha mãe, e não vou ser eu. Né? Igor, você não é 100% seu pai, você é 50%. Porque 50% você é sua mãe. A união dos dois, mais a vida que o Igor tem, que ele vai desenvolver e evoluir, ele vai dar a cara dele para aquilo que o pai e a mãe dele fazem parte dele. Eu sou 50% meu pai, 50% minha mãe, mas o que eu venho me desenvolvendo ao longo da minha vida. Né? E às vezes eu frustrei minha mãe, às vezes eu frustrei meu pai, às vezes eu fui orgulho para eles, mas eu tenho certeza absoluta, né, que ele tem, ou minha mãe já não está aqui mais, né, está em outro plano, mas que eles realmente reconhecem que eu fiz o meu melhor, assim como eles fizeram para mim. E já julguei meus pais, já entendi que só me enfraqueceu e tirou a minha liberdade de ser quem eu sou. E eu, depois de ressignificar essa relação, depois de entender, compreender, reconhecer, né, que eles fizeram o melhor deles para mim, nunca erraram comigo, nunca fizeram o pior para mim, porque eles não eram contra mim, né? Eles eram a meu favor e a favor deles, né? E eles me deram o que eles realmente reconheciam como melhor. E aí eu tive força de ir, força do meu pai e capacidade de acolhimento, de preservação da minha mãe. Então, nesse ponto, então, é onde a gente fala que você teve os pais perfeitos. Com qualidades e defeitos para mim. Eu tive pais perfeitos, o Igor teve pais perfeitos. A nega fala isso. Perfeito não é não ter defeito. Vai aí, explica essa aí. Abandonou, meu pai me abusou, meu pai me desvalorizou, criticou. E ainda assim, ele foi perfeito para você. E ainda assim, ele te deu o melhor dele. E ainda assim, ele te deu mais do que ele recebeu dos dele. Aprenda, né, com aquilo que você não gostou e faça diferente na sua vida. Acabei de fazer uma mentoria falando disso. Diz uma coisa, nega. Na hora que a gente lembra dos
o Abraham Maslow, ele falava lá na pirâmide de Maslow, que se tornou famosa, que à medida que a gente vai subindo na pirâmide, realizando aqueles níveis, se eu perco um nível abaixo, eu volto. É como se fosse mais ou menos um videogame. Então, assim, eu já estou quase no nível da autorrealização, mas aí minha empresa quebra, eu vou à falência, eu volto para o nível da necessidade de sobrevivência e de segurança. Tá. A autoconfiança, ela é alguma coisa que pode ser também assim subtraída no processo, como no entendimento de Maslow das necessidades, ou não? Aquilo que eu conquistei e construí, eu já não perco mais. Aquilo eu guardo no cofre de habilidades e ferramentas e pronto. Ou não? Deixa eu deixar isso mais claro. Pode acontecer alguma coisa que detona com a autoconfiança de uma pessoa que já era autoconfiante, que já tinha Não. ressignificado? Pronto. Não. Nunca mais. Nunca mais. A pessoa que já ressignificou a própria relação com os pais, já conquistou e perdeu tudo, ela vai saber, literalmente, reconhecer o que ela fez para perder tudo e ela vai voltar. E eu falo isso, você pode ter tudo. Sem autoconfiança, você não desfruta de nada. Você pode não ter nada. Com autoconfiança, você pode construir tudo. Por isso que o tema e o nome dessa live de hoje é Autoconfiança Ferramenta para a Vida. Se você, e isso eu te falo sem medo nenhum de errar. Se você já ressignificou, se você colocou seus pais no lugar certo, se você se colocou no lugar certo, como Neiruelke, de filha, de filho, que reconhece o valor, que reconhece e respeita o pai e a mãe, que aprende com eles, aprende o que você gostou e o que você não gostou, evolui na própria vida, né? Você pode perder tudo que você reconquista de novo. Porque você, autoconfiança é a capacidade que você tem de se responsabilizar pela sua vida, pelos seus atos e buscar sempre aquilo, avançar naquilo. Então, se eu perco tudo, eu sei olhar o que eu fiz, o que eu tropecei e eu sei reconstruir. Porque eu sei o que é que eu preciso fazer. E eu tenho direção, eu tenho, né, abertura, por isso que eu falo assim, se você não tiver abertura mesmo, de atualizar os seus valores, rever os seus conceitos, né? E muita gente, Eduardo, não gosta. Muita gente não gosta de ouvir que precisa ressignificar a relação com o pai e com a mãe. Muita gente não gosta de sair do papel, né? E tá tudo certo com essa pessoa, que é o que eu falo, também um conceito que é meu. Não existe ninguém errado. Quando você é autoconfiante, a primeira coisa que você faz é você reconhecer o valor do outro. Porque o seu já é seu. Você não tem que estar certo para o outro estar errado. Você não tem que estar errado para o outro estar certo. Tá todo mundo certo, começando pelos seus pais, né? E aí a autoconfiança é processo, ela não é resultado. Cancela isso da vida de vocês. A autoconfiança é processo, né? Aí eu vou querer saber do Igor, hein? Se tá fazendo sentido isso que ele tá ouvindo. Que eu Ele falei falou para ele. antes já que faz todo sentido. E colocou aqui de novo. Agora fez todo sentido. Já virou mais duas chaves no mesencéfalo dele. Tem aqui, parece que tem uma outra pergunta. Todo esclarecimento explodiu agora, Igor. Massa, bacana a mensagem sua aí. A participação é fera. Aí, vejam só, amiguinha. Quando eu te convidei para cá, porque eu não sei se você sabe, mas eu estou no processo de semana que vem ter uma masterclass, tá? Eu vou falar sobre as pessoas travadas e que o meu trabalho no digital é destravar para comunicar, para fazer vídeo e tal. Nesse ponto, então, que estamos abordando aqui, baseado no que você desenvolveu, a pessoa quando ela... E até isso que você falou por último, eu achei que veio bem a calhar. É bem verdade que a gente não fez um roteiro, mas assim, se tivesse feito nessa hora, você ia abordar esse assunto, então foi direitinho. A pessoa que tem autoconfiança é mais ou menos como se ela tivesse um
uma versão saudável de uma arrogância. De falar assim, cara, eu sei do que é meu, eu sei da minha capacidade, eu sei que ninguém está fazendo para me atacar, está fazendo para se beneficiar, ou pra, né, é o melhor que ele está fazendo para ele e tal. Então eu não vou deixar isso me abalar. Bacana. E aí vem uma coisa que o povo fala às vezes, a pessoa que está fazendo vídeo, não sei o que mais, é muito egoísta, fica querendo aparecer, egocêntrica. Só que tem uma diferença aí nesses termos, egoísta e egocêntrico. Explica melhor isso aí, porque essa galera precisa ouvir isso. Eu tenho um módulo no curso que eu ensino a pessoa a ser egoísta, né? E se diferenciar sendo ela, porque ser egoísta é fundamental para você ser autoconfiante, né? Egocêntrico é a pessoa que tudo gira ao redor dela e que, se precisar, ela vai prejudicar alguém para ter aquele benefício. O egoísta, ele é a pessoa que se coloca em primeiro lugar. E todo mundo tem que ser, para si próprio, a pessoa mais importante. Então, nós dois temos filhos e primeiro somos nós, depois vem o Heitor e o Adriano. Eu não vou deixar de comprar uma roupa que eu preciso para mim, para trabalhar, para poder fazer uma masterclass, para algo que vai ser necessário para comprar para eles. Eu não vou comprar um celular melhor para eles do que o meu. Eu não vou fazer poupança para eles sem ter a minha. Né? Eu não vou dar tudo que os meus pais querem sem que eu tenha tudo que eu quero primeiro. Então, o egoísmo faz com que eu reconheça que o meu valor para mim é o maior. E que eu reconheço o valor dos meus pais, dos meus filhos, dos meus amigos, de todo mundo. Né? Eu não prejudico ninguém. Eu não tiro de ninguém. Eu não acho que ninguém tenha que fazer uma coisa que, quando a gente casou, eu sempre gostei de coisas caras. E eu nunca falei para Eduardo, você é obrigado a me dar. Porque você é meu marido, por isso, por aquilo e tal. Não, ele nunca falou nem sequer que eu era obrigado a gostar das mesmas coisas caras. Vamos deixar isso bastante claro. Eu até fiz um story antes de começar a live falando, quem for na live, repara. Olha o jeito que essa mulher se veste para fazer uma live, olha o jeito que eu me visto para fazer a live. E aí fala assim, tá, mas nesse ponto é o que eu no curso eu chamo de teorema da aeromoça. A aeromoça fala no avião, em caso de pressurização da cabine, máscaras de oxigênio caíram à sua frente. Coloca primeiro na tua cara. Depois ajuda as pessoas ao seu lado. Então o ponto maior e eu quero sintetizar isso até para te dar uma outra abertura interessante. A pessoa que começa a usar as redes sociais e a internet para fazer vídeos, lives e fazer negócio, gerar dinheiro, ela tem que ter a clareza e a segurança de que aquilo é o melhor que ela está fazendo naquele momento, com os recursos que ela possui, e que é interessante para ela. Porque tem uma preocupação muito grande das pessoas de fazer vídeo, da crítica, de falar, ai, virou blogueirinha, ai, agora você não trabalha, só fica na internet, não sei o que mais. Como é que faz nessa situação, então, para a criatura poder desencavar desse negócio e entrar para o jogo para valer? Um exercício que eu vou passar para vocês. Massa! Parem de se preocupar em perdoar. Passe a não se ofender. Nada é pessoal contra você. Qualquer crítica de alguém para você não é para você. É a maneira que ela tem de proteger a si, né? Não existe inveja, não existe olho gordo, não existe energia negativa, sem que haja a energia positiva, sem que haja a pessoa que vê em você um valor que não vê nela, sem que haja, né, o olho que cuida de você. Então, assim, nada é pessoal contra você. Tudo é a favor dela mesma. Se eu estou falando blogueirinha para você, é porque eu estou dizendo para mim, eu não daria conta. Eu e o Eduardo, a gente falava muito, assim, eu mostrava às vezes vídeos de pessoas sem dente, e estava ali ensinando alguma coisa, e eu virava para o Eduardo e falava assim, gente, essa pessoa é fantástica.
É muito legal eu ver a pessoa do cabelo todo desarrumado. Por quê? Porque Neiruel, por gostar de me arrumar até domingo em casa, não É acho que verdade. todo mundo tem que gostar. Por quê? Porque quem não gosta, tá tudo certo também. Isso não me ofende, né? Mas por muito tempo eu também acreditei que tinha um jeito único de ser e que o que era diferente estava errado. Então, aquilo para a pessoa, né, é para ela que ela não faria. Então, nossa, você é blogueirinha? Eu não seria. E tudo bem, né? Então, quando você ouvir uma crítica, faça esse exercício. Não é pessoal contra mim, é da pessoa. Não mistura o seu com o de ninguém. E nem deixa o do outro misturar com o seu, né? É vida que segue. Por quê? Porque Na você aula, tem autoconfiança e se coloca em primeiro lugar. na aula de segunda-feira, toda segunda-feira às 20h20 tem aula aqui no Instagram comigo, viu, moçada? Para quem não está sabendo ainda. Nessa aula de segunda-feira eu falei uma coisa que vai bem alinhado com isso, que é a questão da crítica construtiva, né? Ah, não existe crítica construtiva. Não, existe. Só que o que faz uma crítica ser construtiva ou não, não é a intenção de quem faz a crítica. É a forma como você utiliza essa crítica. Então, se você usa, ouviu uma batatada qualquer, que pode até ter soado ofensivo, e você grilou na hora, tal, não sei o que lá, se você consegue filtrar, contextualizar, tirar a informação útil e colocar em aplicação prática, putz, grilo, isso é muito construtivo. Agora, se você só fez beicinho, ficou grilado, olha o que a pessoa faz, tá me ofendendo. E ainda cai nessa armadilha da vaidade que você apontou, nega, porque para mim isso é armadilha de vaidade. Não, eu perdoei a pessoa pelo que ela me falou. Bicho, desacelera isso da tua vida, né? Para com isso. Então, nessa hora, é assim, talvez até... Vamos discutir isso. Essa coisa de eu perdoei é uma idealização do próprio comportamento, né? É querer se colocar de uma maneira tão benigna e Não, é uma superior. cultura, não, é uma cultura, é um valor até mesmo, né? Espiritual, religioso, é uma atitude nobre. Porém, na maioria das vezes, o ato de perdoar mantém a pessoa magoada. O ato de Exato. perdoar mantém a pessoa com uma sensação de vítima, de que ela sofreu algo em função de alguma coisa e que, e ela perdoou aquela pessoa, mas ela sofreu, né? E muitas vezes a maioria não perdoava. Falava que perdoava, mas não perdoava, né? E aí, por isso, essa questão de antes de você, porque a partir do momento que eu falo, Eduardo, eu te perdoo por todas as nossas crises, eu estou me colocando num lugar acima de você, dizendo que eu, correta, te perdoo errado. Ou você Uhum. me perdoar, você está correta, eu estou errada. Não se ofender, não se ofender é você reconhecer o seu valor e dar direito do outro ter o valor dele. E nesse ponto, quando a pessoa fala eu te perdoo, igual você usou o exemplo aí, eu, do alto da minha torre de marfim, imaculado puro Conceição, te perdoo. Nessa hora, na verdade, eu estou criando uma figura idealizada que não sabe nem escrever autoconfiança com um pedaço de lápis. A autoconfiança é a segurança de justamente conseguir fazer esse filtro e falar assim, bicho, não é comigo. Não é nem um exercício de autoconfiança esse exemplo, mas por eu sempre, por muito tempo, dirigir de uma forma com música muito alta e batucando no volante, tal, não sei o que mais, acontecia muito da pessoa me xingar no trânsito. Eu conto isso em treinamento. E algumas vezes eu fui xingado feiamente no trânsito mesmo, de gente ficar muito irritada, devia ter feito alguma coisa errada, mas eu só estava cantando em voz alta e batucando no volante. E eu pensava assim, cara, uma pessoa que nunca me viu, que não me conhece, tá com tanta raiva de mim, eu não entendo. Não é comigo. Uma pessoa que me conhece, eu até entendo ela ter raiva de mim. Eu sou, algumas vezes, uma pessoa bastante insuportável. Só que, uma pessoa que nunca me viu, aí eu ficava pensando, eu olhava assim, cara,
eu devo ter feito bem para esse cara agora, porque ele estava precisando descarregar alguma coisa que, de alguma forma, ele soltou em mim aquele monte de palavrão. Ele está puto com algum boleto, o carro dele é pior do que o meu, e às vezes o carro dele é melhor do que o meu, eu falo, deve estar com parcela atrasada, ou ele não deve estar pegando ninguém, sei lá, alguma coisa está errada com ele, porque não é possível, eu não desperto esse ódio tão gratuito na pessoa que não me conhece, não é meu isso. Então, nesse ponto, olha que doido, eu sempre tive esse comportamento no trânsito, eu nunca tinha associado com esse ponto da teoria, mas é verdade. É bem uma coisa de segurança. Fala assim, bicho, não, nada que eu fiz no mundo justificaria esse tipo de coisa. Eu estou bem no meu canto aqui, fazendo as minhas coisas, e vida que segue. E aí eu quero te fazer uma pergunta, a gente já está chegando quase perto do final. Nesse ponto, então, a questão da autoconfiança como uma ferramenta para a vida estaria muito longe da figura do termo idealizado que as pessoas usam muito, da pessoa fala assim, isso essa pessoa tem muita maturidade. Eu posso entender a autoconfiança como um comportamento maduro? Não, não Pronto, então estou necessariamente. salvo. Ele não é maduro, ele é um comportamento adulto. Peraí que a Vanessa falou que me conhece e disse que eu sou mesmo insuportável. Eu quero só registrar o fato aqui de que você também, Vanessa, não é nenhuma flor que se cheire, tá? Você podia bem pintar esse cabelo amarelo seu e me deixar em paz. O fato é, nós estamos então aqui, nega, trazendo para as pessoas a questão de que autoconfiança é uma ferramenta para a vida. Eu falo muito que, bicho, você é capaz. Você é muito maior do que você está. Eu falo isso que eu sou um projeto de desenvolvimento e eu sou muito maior do que eu estou. Então, recurso existe. Posso entender, então, como uma forma de sintetizar tudo que foi discutido. Até porque quem me acompanha nas lives sabe que nesse momento é a hora que eu começo a ficar com fome e aí eu não tenho condição de continuar por muito tempo. Eu posso entender, então, que eu entender e aceitar a minha realidade de forma verdadeira e falar, é isso que eu tenho esse nível de conhecimento, eu tenho esse nível até de equipamento, de recurso financeiro e tal, não sei o que mais. E eu vou fazer a coisa virar, eu vou fazer acontecer. Partindo disso, aí eu comecei a construir a autoconfiança. E aí eu estou no processo. E partindo disso, eu sei o problema que eu resolvo. Eu sei no que eu vou capacitar a pessoa, né? E com isso eu estou aberto, porque sem abertura para atualizar a crença não existe autoconfiança. O que eu quero dizer com isso? Se você não for uma pessoa aberta a questionar as imposições, você não terá autoconfiança na sua vida. Por quê? Primeira coisa, você não vai ressignificar a relação com seus pais. Né? Você não vai rever essa relação. Você vai ter uma imagem estática deles e estática de você. E estática de tudo. Então, a maioria esmagadora das vezes, as crenças que eu mais atualizo das pessoas é justamente isso. Relacionamento é difícil, eu tenho as pessoas estão comigo só pelo meu dinheiro, as pessoas não são tão empenhadas para poder estar todo mundo assim, porque ninguém se empenha para ser melhor e por aí vai, né? Então, assim, nós dois sabemos disso, né? A psicologia ela sempre foi uma profissão muito linda, mas que ninguém fazia dinheiro com ela. Até conhecermos psicólogos que faziam muito dinheiro. E aí, isso, para mim, que estava aberta, que buscava, que ia atrás, que não se conformava, né, com o imposto e que eu questionava por que era assim, né? Eu não sou refém do externo. Eu sou a minha própria a minha própria comandante. Eu sou dona da minha vida, né? E a partir disso, eu começo a olhar não o que a maioria fazia, mas o que alguns psicólogos faziam. E para mim, fazia sentido. Então, eu comecei a atualizar a minha crença a partir daí.
Não é porque eu sou psicóloga que eu vou ser pobre a minha vida inteira. Não é porque eu tô casada ou não casada, tenho filho ou não tenho filho, que eu vou ser pior que alguém. Por quê? Porque vai depender daquilo que eu reconheço em mim. Se eu sei o resultado extremamente efetivo que o meu trabalho dá, a minha sessão, eu ponho o preço que eu quiser. Né? E aí vem a procura, aí vem o resultado. O resultado vem depois disso. Ah, Neiroca, mas resultado melhora a autoconfiança. Lógico. Resultado confirma, resultado te dá certeza que você faz aquilo muito bem. Mas se eu sou autoconfiante pelo resultado, na hora que ele for negativo, acabou para mim. Pronto. Se eu sou autoconfiante pelo que eu sei que eu faço, eu sei que eu melhoro a partir de um resultado ruim. Eu sei que eu vou transformar ele em acerto. Eu sei que eu vou pegar todo o dinheiro que tem na mesa, porque eu vou ficar melhor depois de ter errado. Neguinha, eu vou ter que te interromper, porque senão o Instagram interrompe a gente. Você tem 10 segundos para suas últimas palavras nessa live. Depois só fora do ar. Manda um encerramento e despede do povo aí para a gente dizer tchau. Leve isso para a sua vida. Ressignifique a relação com seus pais. Dê liberdade a eles a serem quem eles são. E tenha você liberdade de ser quem você é. A partir disso, reconheça em você que você é perfeito. Você tem qualidade, você tem defeito. E você vai ter a vida que você deseja, desde quando você resolva olhar para você com esse valor, ver o problema que você resolve, ver o que você contribui e repetir até ficar bom. Eu falei 10 segundos, não 1 minuto. Impossível. Moçada, obrigado demais para quem esteve aqui, participou. Vamos fazer várias outras. Amanhã eu vou participar de uma live no perfil da Laura, que é uma psicóloga também. Vamos falar de comunicação e autoestima. Vai ser às 20h20. Obrigado demais pelas mensagens. Igor, valeu pela participação. Vanessinha pelas mensagens aí. Linda, psicóloga também, gente boa demais. Patrícia Arroz, beijo para vocês, molecada, para quem é de beijo. Abraço para quem é de abraço. Amanhã de manhã tem outro Café com Mesquita. Amanhã à noite tem live. E a gente tá sempre por aqui. Vamos mantendo contato. Pô, compadre Sérgio, você chegou agora que eu tô dizendo tchau. Eu amo vocês, moçadinha. Beijo, fui. Vou jantar que eu tô com fome. Tchauzão.